O Bolsonaro pode ter as contas bancárias dele bloqueadas. Eu até tomei banho para fazer esse vídeo, porque o Bolsonaro, ele falou que banca o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos pro Eduardo ficar conspirando contra o Brasil, ameaçando as autoridades brasileiras que vão punir o papai. E aí, ele vai prestar depoimento daqui 10 dias e pode ter as contas bloqueadas. Uma atitude certa para parar de mandar dinheiro pro Eduardo Bolsonaro, o apêndice que não trabalha. Mas aí, eu tive que ler Matheus Leitão da Veja e Merval Pereira do Globo, cada um com a sua lorpice, criticando a decisão do STF. Matheus Leitão falando que o STF favorece o Eduardo Bolsonaro. E o pior é o Merval Pereira dizendo que o STF está tomando as frentes do governo brasileiro, que o governo deveria tratar a questão da sanção. Olha, sinceramente, esses caras não entenderam nada, não entenderam nada. O que eles não perceberam, que o STF percebeu, e nós aqui também percebemos, é que o Eduardo está sendo usado como instrumento das Big Techs para que não haja regulamentação. Coloque nos comentários se você acha que o Bolsonaro terá as contas suspensas, as contas bloqueadas. Meu cabelo está muito esquisito, piorou muito mais. Também coloque nos comentários se você concorda ou discorda do Matheus Leitão e do Merval Pereira. O STF fez certo ao investigar o Eduardo Bolsonaro? Deixa o like no vídeo se você concorda com a investigação contra o Eduardo e se inscreva no canal. Cara, meu cabelo tá muito esquisito, eu já volto já. Voltei, e eu sei que vocês vão falar, por que você não cortou, não fez uma outra introdução? Porque eu gostei dessa introdução, e vocês ficam falando depois que meu cabelo tá igual o do Nick Carter, me chamam de cabelinho, vocês são uns invejosos. Mas todo mundo viu que o Eduardo Bolsonaro, ele está sendo investigado pela Polícia Federal por conta daquelas manifestações dele, conspirando contra o Brasil para que o governo americano imponha sanções ao Alexandre de Moraes e os outros ministros. A gente já sabe disso tudo. E o Bolsonaro, ele vai ter que prestar depoimento no máximo aí em 9, 10 dias, a contar do prazo de que você estiver vendo esse vídeo. E o Bolsonaro, ele vai prestar depoimento porque peixe morre pela boca. E não existe nada mais autodestrutivo para o Bolsonaro do que a própria língua dele. Ele falou que ele banca o Eduardo com aquelas doações Pix que ele recebeu dos patriotários. Então ele pegou aquele dinheirinho, reformou a casa dele lá em Angra dos Reis e agora banca o filho dele que sabia fritar hambúrguer, mas agora não sabe mais, porque a tecnologia avançou e ele não sabe. Ele foi fritar lá e ele colocou a mão na chapa, porque é por indução, né? Queimou. Aí é um tosco. Mas enfim, vamos voltar aqui ao vídeo. E como o Bolsonaro falou que ele banca o Eduardo, pode ser que, a depender do depoimento, o Bolsonaro tenha as contas bancárias bloqueadas para parar de enviar dinheiro para o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu tentei passar um pente e piorou tudo aqui, mas enfim, vamos continuar com o vídeo. Ele pode ter as contas bloqueadas e as contas têm que ser bloqueadas. E é necessário também investigar essa situação, porque o Eduardo Bolsonaro, se ele conseguir essas sanções contra o governo brasileiro, e a gente sabe que a influência dele é muito diminuta, mas ele serve como pretexto, problemas diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos podem acontecer, impactando as empresas brasileiras. E aí vem o Matheus Leitão da Veja, que é um nepo-jornalista, né? Filho da Miriam Leitão, mas fala uma bobagem, cara, fala uma bobagem. Nossa, cara, dá até vergonha, né? E o Merval Pereira, do Globo. Matheus Leitão da Veja, Merval Pereira do Globo. Ambos, eles não possuem o ensino superior. Eles não possuem ensino superior. E isso causa dificuldades, porque como eles não fizeram o TCC, não tô sendo pejorativo, tá? Como eles não fizeram o TCC, e o TCC ali é um mini trabalho científico, eles não conseguem ter pensamentos críticos que você teria tendo um TCC. Não conseguiram, não tem a formação necessária para isso. E aí o Matheus Leitão veio e falou que o STF e a PGR erraram. Primeiro porque deram uma importância maior ao Eduardo Bolsonaro do que ele realmente tem. Eu concordo, o Eduardo Bolsonaro é um ridículo. Então não deveria ter feito isso, porque alimenta a narrativa bolsonarista. Então o STF, o judiciário brasileiro como um todo, tem que ficar olhando de braços cruzados o Eduardo Bolsonaro cometendo crimes contra o país, porque vai favorecer a narrativa bolsonarista. Faça meu favor, Leitão. Tá louco? Que salvo-conduto é esse que Eduardo Bolsonaro tem por causa do sobrenome dele? Pô, o cara conspira contra o Brasil, pode levar a problemas econômicos para as empresas brasileiras, provoca tensões bilaterais e não pode investigar porque vai favorecer narrativa bolsonarista?
Então nós temos que ter ali uma permissibilidade como Eduardo Bolsonaro, pior é Merval Pereira. O STF e o Judiciário foram assodados, porque deveriam ter esperado uma resposta à sanção de Alexandre Moraes deveria vir do governo brasileiro. Cara, de onde que o Judiciário brasileiro tá investigando quem? O Trump? Não, tá investigando o Eduardo. Como que o governo brasileiro vai responder a uma sanção sendo que ela não aconteceu? O governo brasileiro já colocou o Itamaraty nos bastidores com a diplomacia para evitar as sanções. O que está sendo investigado é o Eduardo Bolsonaro enquanto indivíduo, enquanto deputado federal afastado, conspirando para sabotar o próprio país. É isso que está sendo investigado. Esses caras não percebem. Eles não têm pensamento crítico. Eles não conseguem investigar. Porque todo mundo sabe, e aí que tá a grande questão do vídeo. Andréa Sadi trouxe a informação para nós que o STF acredita que o Eduardo Bolsonaro está sendo utilizado como um instrumento das Big Techs para pressionarem o Alexandre de Moraes a não colocarem as sanções contra a regulamentação, ou colocar a regulamentação de rede social. Merval Pereira, Leitão, eles não entenderam o que aconteceu nos Estados Unidos para Trump vencer. Trump venceu porque houve um pacto do Vale do Silício em favor do Donald Trump, na esperança de que o Trump retirasse as regulamentações, retirasse as leis anti-oligopólio, antitrust, para favorecer o avanço das Big Techs, porque elas não querem regulamentação nenhuma. Então elas usam o governo americano, o interesse de sancionar o Moraes não é de Trump, é das Big Techs, porque elas usam o governo Trump para intimidar não somente Alexandre de Moraes, mas todas aqueles no mundo inteiro que estão falando sobre regulamentar rede social. Por quê? Porque se você vai regulamentar uma rede social responsabilizando pelaquilo que os usuários fazem, a rede social vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar a moderação. Ao aumentar a moderação, você tira certas espontaneidades. Por exemplo, esses lorpas, esses babacas que comentaram aqui numa postagem sobre a Marina Silva, vários deles estavam com perfis anônimos. Se você proíbe perfil anônimo, se você tem que colocar o rosto da pessoa, ou um CPF, ou o nome, sabe-se lá o que, você evita que esse tipo de ataque aconteça, esse tipo de fala aconteça, só que você tira a espontaneidade. E para a inteligência artificial se desenvolver, ela precisa pegar essas informações da rede social, também, principalmente, para poder se desenvolver, ficando cada vez mais espontânea a ponto de simular um comportamento humano quase perfeito. É isso que está em jogo. Os caras não entenderam, Leitão, Merval e vários outros, que o futuro do capitalismo passa pela influência que as Big Techs vão ter, as 5 empresas do Vale do Silício, as maiores do Vale do Silício vão ter na influência com as soberanias nacionais. É isso que está em jogo, o futuro do capitalismo. Essas empresas elas se desenvolveram a tal ponto, claro, com o capitalismo usando-as para se desenvolver, que elas podem tentar solapar as soberanias nacionais, passando por cima de leis, decretos, legislações e constituições. É isso que eles querem fazer, usando o governo americano para desrespeitarem as leis nacionais. Por quê? Porque quanto menos regulamentação, quanto menos leis elas tiverem que cumprir, quanto menos legislação elas tiverem que cumprir, mais elas conseguem expandir o desenvolvimento tecnológico, mais elas conseguem expandir as suas inteligências artificiais e mais elas conseguem ganhar recursos, aumentando assim o seu tamanho e o seu capital. Se elas tiverem que seguir somente as regulamentações dos Estados Unidos, já é uma burocracia a menos, já é um custo a menos elas seguirem as regulamentações dos Estados Unidos e também do Brasil. Os caras não entendem isso? Não, eles não entendem. Mas o PL, o partido do Bolsonaro, nos próximos dias, vai se encontrar em um evento em Fortaleza com representantes das Big Techs para um fórum de discussão sobre inteligência artificial. Balela aqui! Os caras, eles estão indo discutir apoios políticos. É um evento político já pensando em 2026 para replicarem o mesmo trato que fizeram com o Trump fazerem aqui no Brasil. Por isso que... Aí que tá, meu amigo. Aí que tá. Por isso que os bolsonaristas estão loucos para aumentarem a bancada no Senado. Porque se eles aumentarem a bancada no Senado, a ponto de terem uma maioria esmagadora, eles podem pressionar os ministros do STF com impeachment. E acaba uma vez por todas a discussão sobre regulamentação de rede social. O que Leitão, Merval Pereira e os outros ignorantes
da grande cobertura política não entenderam é que o movimento de Alexandre de Moraes, do STF, é um movimento não para barrar o Eduardo Bolsonaro, é para barrar o avanço de tais empresas influenciando diretamente nas soberanias nacionais, principalmente na soberania brasileira. É isso que está em jogo. Eduardo é usado como instrumento, Eduardo é usado como pretexto, como desculpa para que Trump bote as sanções contra o Alexandre de Moraes e contra o STF, sendo fantoche das redes sociais. Ou, melhor, das Big Techs. Quando eu leio uns textos assim, me dá um desgosto. Aí os caras, não, tem o prêmio ESSO. Faço parte da Academia Brasileira de Letras. Ah, o inferno.